Bom dia, meus estimados irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa live domingueira. Bom dia, Nelbinha. Bom dia, João. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Bom dia a todos. Essa é a nossa primeira live domingueira de 2024. Que ela venha Muito bem, Nelbinha. com a paz de Jesus. Hoje eu tô com a conexão meio ruim, mas estamos aqui. Isso aqui a gente vai levando e o bom é estar com vocês, dividir esse momento com todos vocês que acompanharam o ano de 2023, esse projeto do ciclo de palestras da Casa de Inovação Irmão Ramon, a nossa querida live domingueira. E isso é que é importante para todos nós. E 2024 estamos aqui iniciando com um livro maravilhoso, né, Nelbinha, né, João? Com certeza. Renovando Atitudes. Ó, o livrinho aqui, deixa eu ver. Aqui. Tá vendo? Renovando a Atitude, do Espírito Ahmed. É psicografia do nosso irmão. A psicografia, Nelbinha, de quem é o nosso... Francisco do Espírito Santo Neto. Muito bem. É um livro maravilhoso. Já tivemos oportunidade em outros momentos de estudá-lo e quis nosso irmão Ramon, esse ano, retornar esse estudo nas nossas lives domingueiras. E é um livro que traz muita informação muito boa, traz um conteúdo de renovação, que a proposta não é da nossa casa de renovação Irmão Ramon, é a renovação das atitudes, a renovação do ser, a busca da melhora interior e da autoiluminação. Então, dentro dessa proposta do nosso querido irmão Ramon e de toda a diretoria da Casa Espírita, da nossa casa de renovação, é que desejamos boas-vindas a todos vocês no ano de 2024 para a nossa primeira live domingueira, que tem como tema ser feliz. Mas eu não vou me alongar muito na fala, não, porque eu tenho certeza que nosso irmão João vai fazer a nossa oração sempre, essa oração que nosso irmão Ramon, esse mantra que nosso irmão Ramon nos ensinou de forma muito maravilhosa. E após, nossa irmã Nelbinha com sua mensagem edificante para que a gente possa trazer o nosso convidado da manhã de hoje, o nosso estudante da manhã de hoje. Queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Damião, seja muito bem-vindo. E a todos que integram a corrente desse ciclo de estudos. Então vamos lá. Inicialmente, agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre, porque não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência,
até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero, hoje, ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, em virtude, sabedoria e alegria. E assim seja. Bom, Que assim seja. que assim seja. Com essas palavras, nós vamos à nossa mensagem do dia. Hoje nós escolhemos o livro Coragem, de Chico Xavier, Psicografia de Diversos Espíritos. Vamos ler uma mensagem. Espera aí que a folhinha aqui deu um... Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se, com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se, no ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos para os outros, de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder, de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno, de não esmorecer com a dificuldade a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. E, por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E, trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente, e quem caminha para frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. André Luiz. Aqui eu passo a palavra para o nosso amigo Rogério para continuar conduzindo a nossa reunião. Deus abençoe a todos. Assim seja. Assim seja. E eu queria convidar esse irmão de Euclides da Cunha, esse trabalhador da Seara Espírita, ele que é membro da casa, do Centro Espírita Mensageiros da Paz, lá de Euclides da Cunha, e do La Harmonia, do estudo, não é isso, Nelbinha? Da ULI. Da ULI. Da ULI. Ele é um dos o nosso irmão, né, da ULI. Olha, nosso irmão Damião. Seja bem-vindo, meu querido irmão, que Jesus te abençoe. Seja bem-vindo, meu Muita irmão. paz, muito obrigado aí, meu povo. Coordenação é muita coisa, viu? Aí a gente fica nos bastidores, na parte da TI, essas coisas. A gente que é xingado em segredo. Quando o site cai, a gente é xingado em segredo. Mas o que faz parte, né, minha gente? Então, falando diretamente de Euclides da Cunha, trabalho aqui no Centro Espírita Mensageiros da Luz e também na ULI, que é online, né? Porque é distante para a Zorra. Salvador, Euclides, 316 quilômetros em linha reta. Mas aí a gente interage a partir dessas conexões e pode também colaborar, né? Nós temos aí 50 minutos, pelo menos, de abordagem, né? Isso, até interação com o público. Eu vou aqui fazendo... Vocês vão escutar o galo cantar, porque interior é assim, já é cara de interior. Então, boas-vindas a todos vocês que estão nos escutando agora. Vamos interagir aí depois, né, no decorrer, com contribuições, com perguntas, e aqueles que vão também assistir depois, que possam receber essa mensagem, essa energia. Eu estou assim meio delay assim lento, é por causa do plano de fundo, mas tá bom, pelo menos fica bonitinho. Bom, e o tema de hoje é ser feliz através dessa obra, né? Interessante que o irmão Ramon deve ter me escutado, porque, olha só, ontem eu estava pensando assim, irmão Ramon, será que é só um nome da casa, em homenagem,
ou eles bater um papo com o espírito, né? Com aquele que é o amigo, que a gente chama mentor. Aí chega o João e diz assim, o irmão Ramon orientou que no domingo, né, fizesse o estudo dessa obra. Eu digo, poxa, o cara ouve a gente, né? Então, esse tema é muito importante, né, nessa obra Renovando Atitudes, do Espírito Ahmed, que eu estava chamando de Hamed, né, coisa de Hamed, e fala de um tema que é o pensamento, a preocupação ou a busca de todos nós. O que é ser feliz ou estar feliz? Talvez a gente não consiga situar essa questão da felicidade como uma única resposta. Talvez não haja uma resposta. É uma busca que provavelmente não temos muita ideia do que é ser feliz, do que é essa felicidade, e é bem possível que a gente não consiga dizer é isso ou é aquilo. Porque o ser ou o estar a gente confunde muito. Então, a própria obra, o próprio livro começa, né, fazendo uma referência do capítulo 5 e o item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar que a felicidade não é deste mundo. Já começa aí. Mas, assim, nós somos convidados a fazer uma reflexão crítica a respeito do que a gente lê, contextualizando o espaço, o tempo, a época, o contexto, porque nós somos espíritos vivendo essa encarnação e convidados a pensar e a questionar do ponto de vista de quem estuda, de quem conhece ou de quem quer conhecer, até mesmo a fala dos espíritos, porque é uma orientação própria do espiritismo, própria de Kardec, porque os espíritos são pessoas que estão sem um corpo, são desencarnados, como a gente costuma chamar, e eles também podem ser questionados, uma vez que eles têm também as suas falhas, como nós temos, e têm as suas opiniões pessoais, como nós também temos. Mesmo que baseado em algo maior, que é um conhecimento consolidado, como é o Livro dos Espíritos e toda a codificação, e que é um começo, não é um fim. Então, tudo isso não é eu inventei, não, está tudo lá. O próprio Kardec deixa claro que nós temos uma base e que o seu espiritismo ele se adapta às necessidades da sociedade e que se renova, e a gente vê como o conhecimento está aí. Na época que Kardec e os espíritos trouxeram, mesmo na Europa, na França, um lugar tão avançado, a gente estava começando a ver a energia elétrica se tornar realidade. Em tão pouco tempo, tudo evoluiu, o mundo evolui. Então, a gente não deve começar a pensar o mundo espiritual como foi descrito, por exemplo, nas obras de André Luiz. Já deve estar muito evoluído. Tiro pela própria cidade, por exemplo, pessoas que aqui em Euclides da Cunha passaram 10 anos fora da cidade, aqui interior, e aí volta 10 anos depois e já está tudo mudado, não conhece mais nada. Então, se em 10 anos um mundo material pode mudar radicalmente, mesmo que seja mais a nível físico, mas é uma mudança, imagina o mundo espiritual mais de 50 anos depois, com toda a sua dinâmica. Então, é importante que a gente esteja aberto a sempre atualizar o nosso conhecimento, a perceber o que é mesmo ser feliz. Porque os espíritos já chamam a atenção, e Ahmed chama a atenção nessa passagem, porque ele diz assim, lá no começo, né, cortando um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra, a única morada do homem, e que só nela e numa só existência é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se ao que os escutam. Então, a gente tem aqui várias coisas para começar a pensar. Primeiramente, sobre que a Terra não é a única morada. Nós temos diversos mundos, como a gente chama, em que são a casa do Pai, ou seja, que é a morada do Espírito em evolução, portanto, não é só aqui, a única morada que a gente tem, e mesmo também numa só existência não é possível.
porque isso vai ser um olhar baseado naquilo que é só o aqui e agora e depois acaba. Provavelmente esse discurso de que a felicidade é possível aqui tenha muito mais a ver com a confusão que se faz sobre os bens materiais, a aquisição dos bens materiais. Então, muita gente vai dizer assim, eu só vou ser feliz se eu tiver uma casa própria. Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro, ou uma formação, ou isso, ou aquilo. Então, cada um que está escutando agora, talvez pense isso, ou já pensou, ou ouviu de pessoas falarem sobre projetos de vida que certamente trariam felicidades. E o que acontece muitas vezes é quando a gente diz assim, como que você ter uma vida boa, por exemplo, com a família estruturada, com todos os acessos materiais, com a casa linda, uma família perfeita, né, como o pessoal fala, e às vezes você vê alguém ali entrar numa atitude de suicídio. Às vezes você vê do lado alguém que não tem nada, e você vê essa pessoa sorrindo, essa pessoa de bem com a vida. Então, o que é que acontece? Será que realmente a felicidade está nessas coisas? Será que uma e outra coisa é incompatível? Então vamos pensar. Porque às vezes a pessoa se realiza naquilo, eu só vou ser feliz se eu conseguir o carro do ano. Aí consegue, mas continua vazio. Continua querendo algo mais. Então vamos pensar que a percepção da felicidade, a ideia de ser feliz, a gente nem tem ideia do que é ser feliz. Ou seja, primeiro que o que é recortado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, na obra, já é um ponto interessante, em que a gente deve perceber a vida como uma continuidade. Ou seja, a Terra não é a nossa morada. A Terra é uma passagem, é uma escola, onde nós temos um aprendizado, como tantas outras, e esse aprendizado, essa passagem que a gente tem aqui na Terra, é ainda assim uma das fases da aquisição dessa evolução, do treino das nossas habilidades como espírito que nós somos. Então, essas coisas são facilitadores, porque a gente sabe muito bem que é muito mais fácil falar de Jesus e pensar na espiritualidade quando nós estamos confortáveis materialmente falando, porque ainda assim nós temos uma condição em que os elementos materiais, vamos dizer assim, pesam muito, contam muito. Porque quero imaginar, quero pensar que todos que estamos aqui participando desse momento, temos uma casa, temos uma internet, naturalmente, e estamos relativamente bem. Como eu gosto de brincar com alguém, está tudo bom? Eu digo, fora a parte ruim, está tudo bom. Então, quero pensar que nós temos uma facilidade de falar sobre isso e de dizer o quanto é maravilhoso estarmos nesse pensamento espírita. Não é porque a religião é melhor do que as outras, mas é porque nos cabe melhor. Então, é melhor para quem? Para mim. É melhor para você. Talvez não. Então, é muito fácil porque nós certamente estamos alimentados. A gente não sabe a dificuldade de cada um. Mas como que você vai trazer uma reflexão para alguém que está passando uma fome, para alguém que está passando uma necessidade maior, que está em desespero por alguma coisa, e a gente pode dizer assim, mas por quê? Não somos nós que estamos passando. Então, o elemento material, a dificuldade física que a gente tem aqui na Terra, conta muito para que a gente tenha a dificuldade de se perceber espírito, e naturalmente que essa é uma barreira que nós precisamos vencer. O convite é justamente pensar o quê? Independente do que acontece comigo, independente do que acontece ao meu redor, a busca evolutiva é se perceber um espírito em evolução, e tem coisas que devem independer, ou seja, que independente do que está acontecendo ou não, independente da minha condição material, a condição espiritual tem que ser algo que vá transcender, que vá além. Só que, na prática, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades.
E é esse o objetivo de estar reencarnado, é aprender a vencer a dificuldade. Não é fazer de conta que não existe. Ah, estou bem, está maravilhoso, está tudo certo. Mas é justamente esse exercício de gratidão e de felicidade na oportunidade, mesmo que isso não deva excluir os momentos de preocupação e de tristeza. Uma coisa não exclui a outra, porque é provável que a gente pense que a felicidade é a mesma coisa que a alegria, e não é a mesma coisa que a alegria. A alegria ou a tristeza são estados emocionais, os quais a gente não tem um controle. Como assim? Você pode agora dizer assim, agora eu quero ficar com raiva? Não vai acontecer nada. Qual é o controle que a gente tem? Eu estou com raiva, eu sinto raiva. O que é que eu faço com essa raiva que eu tenho? Aí eu bato em alguém, eu digo um bocado, ou eu paro, reflito e direciono de outra forma. Aí a gente escolhe. Então, a alegria e a tristeza são estados emocionais derivados ou baseados naquilo que nos acontece. Você não vai fingir que está alegre, estando triste, nem nada. Mas, assim, então vocês começam a perceber que a ideia da percepção de que existe algo além do mundo terreno vai fazer com que a gente perceba que é só uma fase, que nós podemos experimentar uma vida melhor, que nós podemos, sim, confiar na evolução da humanidade a partir da evolução própria, e que quando a gente diz assim, o mundo está como está, violento, desigual, com desigualdades sociais e econômicas, e com corrupções diversas e tudo mais, e guerras, mas que isso reflete o nosso mundo íntimo, ainda assim que existam muitas pessoas que querem promover a paz, o equilíbrio, a coisa boa, mas o mundo está como está porque ele é formado de pessoas. Então, imagine que uma gota, você olha, nada, mas se milhares de gotas se reúnem, você forma um mar, um oceano. Então, o mundo são essas incontáveis gotas que são as individualidades e que formam o mundo como é. Graças a muitas pessoas que têm a bondade no coração e que querem ver um mundo melhor, é que o mundo ainda está, digamos assim, caminhando e a gente vê muita coisa boa. Mas graças às pessoas que ainda não despertaram para um contexto maior do espiritual, é que ainda existem as guerras e as desigualdades. Naturalmente, quando a gente fala sobre a igualdade, não é a coisa absoluta, porque isso não é possível. Mas a gente quer dizer assim, que todas as pessoas possam ter oportunidades de se fazer. Então, a gente se vê muitas vezes infeliz, ou pensa nesse ser feliz, não ser feliz, contando a vida com essas questões materiais, e que são importantes, sim. Devem ser levadas em consideração, sim. Se for perguntado, você quer evolução espiritual e riqueza, ou você quer evolução espiritual e pobreza? Eu vou querer os dois, evolução e riqueza. Porque a partir da riqueza você não se preocupa, embora você tenha uma prova grande também de saber lidar com a posse, com o ter, ou com o não ter, quando você vem na pobreza, e aprende que a felicidade não é isso, está além disso. Então percebam que com tudo isso, eu quero compartilhar a vocês que a felicidade em si, como prova, quando a gente olha para um lado, é independente do estado de aquisição material. É independente do que acontece no país. Tem pessoas que você olha e parece que não estão satisfeitas com nada, mesmo tendo aparentemente tudo. E tem pessoas que você diz, como que essa pessoa acorda com um sorriso no rosto, com disposição para fazer acontecer, quando às vezes amanhece sem nada na geladeira, quando às vezes amanhece e tem uma doença ali incurável, do ponto de vista material. Então, é algo que transcende, porque se os bens materiais fossem a garantia da felicidade, a gente teria poucos felizes e muitos tristes, porque a maioria das pessoas não tem grandes posses. Então, se isso fosse real, bastava a gente realmente alcançar esses objetivos, como tem muitos que alcançam mesmo e continuam infelizes. E aí tem gente que vai ter assim, mas como é que fulano cometeu, por exemplo, um suicídio, se estava tudo bem, tudo maravilhoso? Como assim? Quer dizer que a pessoa é só o material? A pessoa é só o corpo?
E o que acontece na mente da pessoa, quando todo mundo acha que ela é a pessoa mais feliz do mundo, intimamente ela está passando dores que a gente não sabe. Tem tudo que é de material, mas às vezes o essencial, que é o espiritual, não tem. E quando eu digo espiritual, é no sentido assim meio amplo da coisa, sentido da vida, propósito, conexões mentais, emocionais ou espirituais. Então veja, minha gente, que essa leitura, né, sobre, por exemplo, até mesmo quando os espíritos falam a felicidade não é deste mundo, também a gente tem que olhar para isso. É ou não é deste mundo? Porque nas bem-aventuranças que Jesus traz, naturalmente por um olhar judaico e depois cristão, do ponto de vista do que Jesus trouxe, né, seus seguidores, fala-se de coisas para o futuro. Porque mesmo Jesus, com sua mensagem renovadora e com esse diferencial, ele, certamente pela sua época ou pelo que ele também aprendeu como gente, que encarnou e que veio como gente, falava a uma linguagem que também pensava no futuro. Ah, bem-aventurados vós, porque herdarão isso, porque serão assim, porque terão isso. Futuro. E a gente vem se alimentando de promessas futuras. Ah, eu vou passar por isso aqui, eu vou aguentar isso aqui, porque depois eu vou receber um prêmio, porque depois eu vou ser feliz, porque depois isso ou aquilo. Então, isso é uma ideia que nós precisamos repensar, porque nós podemos até pensar o seguinte, dizer que a felicidade é ou não é deste mundo, do que nós estamos falando? Vamos olhar para o mundo material. Então, a felicidade não vai estar conectada às conquistas materiais. Esse mundo que nós vivemos é um mundo material. Mas espera aí, se eu sou espírito, e se eu estou aqui, então vamos pensar no seguinte, eu não sou um espírito vivendo uma experiência material. Eu sou um espírito vivendo uma experiência espiritual ligado a um mundo material. Olha que diferença faz, é adicional. Enquanto muitos acham que tem um espírito, que é uma inversão, inclusive, que a gente tem nas traduções da codificação, porque era a forma que se pensava e está tudo bem, sabe? Não é depreciativo de forma nenhuma, está tudo bem, é a forma que se usava. Ah, o meu espírito. Não, não é o meu espírito, porque você não é um corpo que possui um espírito. Quem é dono de quem? Quem é maior do que o quê? Então, nós somos um espírito que está ligado a um corpo. Se tem algo que eu poderia dizer que era meu, é o corpo. Mas nem o corpo é meu. Um dia ele vai embora e a terra vai consumir. O que é que me pertence? A vida. E me pertence porque eu nunca deixarei de viver. Só por isso. Tudo mais, tudo que pode ser tirado de mim não me pertence. Então a gente pensa, o espírito que eu sou está vivenciando na existência material, ainda assim, uma vida espiritual. Então, quando a gente percebe no Evangelho a felicidade não é deste mundo, os espíritos têm razão em trazer a questão dos sofrimentos terrenos que a gente passa, as dificuldades em que a gente atravessa e que esse tipo de sofrimento é levado por nós à conta de não ser feliz. Mas ainda assim é uma visão cristã que traz a questão do bem-estar e da felicidade, onde você faz agora e recebe depois. Isso é melhor do que achar que a vida acaba no túmulo, do que só existe a vida material e de que é impossível ser feliz. É melhor do que isso. Mas nós, no século XXI, somos convidados a pensar além do que os espíritos nos trouxeram, sem nenhum demérito do trabalho maravilhoso que eles fizeram, porque o que eles trazem continua valendo. É prova de que o mundo material não é garantia de felicidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, você pode ser feliz num mundo como esse? Pode e deve. Mas essa felicidade não é baseada nas conquistas materiais, porque isso é desejo. Isso não é felicidade. Isso é algo que você tem um fim em si mesmo. Então, o Hamed começa num livro, depois da citação, falando uma coisa que também podemos pensar. As estradas, lendo aqui a obra, né? As estradas que nos levam à felicidade
fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Vejam só, a gente até se pergunta, qual é o caminho para a felicidade? Naquilo que muitas pessoas vão achar que é uma vida material confortável. Isso pode contribuir, digamos assim, não é ruim, não é errado. Isso pode contribuir para o contexto da pessoa? Pode. Você ter facilidades que não lhe preocupem e que você direcione, às vezes, uma facilidade de vida para estudar, para aprender, para mudar de faculdade quando você quiser, para se dedicar mais a uma vida espiritual, maravilhoso. Mas quantas pessoas têm tudo isso e por dentro são vazias e insatisfeitas e não realizadas? Quantas pessoas fazem um trabalho espiritual maravilhoso, mas não conseguem resolver as questões íntimas? Olha, deve ter muita gente. Então a gente pergunta assim, qual é o caminho da felicidade? Aí tem muita gente que quer fórmula. Não tem. Então, contrário ao que está sendo colocado aqui, as estradas que nos levam à felicidade, não tem estrada que leva à felicidade. A felicidade já é a estrada. É como diz, a felicidade já é o caminho. Por quê? Qual a diferença de dizer qual o caminho para e a felicidade já ser o caminho? Significa que não tem uma fórmula. Não é um lugar que você vai, não é uma coisa que você busca para dizer que tem um caminho. Senão todo mundo vai começar a ensinar aquilo ali, sigam aqui. Se tem um caminho, por que é que ninguém nunca descobriu? Não tem como você esconder uma coisa há muito tempo, sabe? Esse papo de que o segredo que ninguém quer que você descubra, eu vou revelar. Isso não existe. Então não há um caminho, porque se houvesse, cedo ou tarde, todo mundo ia descobrir e todo mundo ia copiar. Não há um caminho. Aí quando se diz a felicidade é o caminho, significa que a felicidade é viver. A felicidade já é o que você fizer onde você estiver. Ou seja, não há algo que você cheguei, sou feliz. Não, a felicidade é esse processo. Nunca vai existir da gente dizer assim, cheguei em tal ponto e agora sou feliz porque eu cheguei aqui. Isso não tem. Até para o próprio espírito em evolução, a felicidade é a continuidade. A felicidade é você se sentir alguém que está sempre aprendendo, sempre útil. Por isso que é o caminho. O próprio caminhar já é essa felicidade. Agora, como é esse caminhar? Aí para cada um vai ser diferente. Então, como nós não temos um discernimento e uma evolução suficiente para pensar o que é espírito puro, o que é isso? O que é perfeição? Porque se nós estamos sempre em aprendizado, se sempre vem coisas novas, então o aprendizado não tem fim. Porque dizer que um dia a gente vai ser perfeito, sinônimo de chegar lá, como era o pensamento judaico-cristão, e que a gente precisa quebrar isso num bom sentido, então significa que o mundo parou de evoluir. E aí, uma hora, todo mundo vai ficar parado. Uma hora, todo mundo vai chegar e vai parar. E isso não tem como. Porque se o próprio universo realmente está em expansão e é infinito, se a própria divindade é incompreensível a nós, e se sempre tem coisa nova para aprender, e se nós somos seres imortais, então, assim como o aprendizado é infinito, a ignorância é infinita. Ignorância quer dizer desconhecimento. E aí, até onde isso vai chegar, a gente não sabe. Por isso que esse caminho para a felicidade, na verdade, a felicidade, o caminho, é algo que para cada um vai funcionar diferente. Para uns, o caminho que seja essa felicidade é servir. Para outros, nem sabe. Simplesmente o ato de continuar existindo. Então, não é uma coisa, não é um estado único, não é algo que você chega. É muito incompreensível essa coisa da felicidade, porque a gente associa muito a questões materiais ou a ausência de problemas, sejam eles quais forem. E aqui a gente ainda tem muito o que fazer, ainda tem muito problema, porque é o que nos movimenta a evolução. Talvez a ideia de um mundo fácil, a ideia de não sofrimento ou de não ter dificuldades, fizeram com que a gente desenhasse uma vida perfeita, sinônimo da ausência de qualquer problema.
E será que realmente é assim? Porque quando a gente fala sobre os espíritos superiores, por exemplo, os espíritos, os mundos perfeitos, como a gente fala, que está lá no Evangelho também, né? Mundos ditosos, felizes, ali é uma meta a ser alcançada, como um olhar que motiva. Mas a gente não tem ideia. Somos nós que pensamos, será que é assim mesmo, que vai existir um mundo sem problema nenhum? Porque se existir, você vai fazer o quê? Nada. Ah, mas só tem, as pessoas fazem o bem, são solidárias, mas tem o que aprender. Então, se tem o que aprender, você continua com algo a fazer. Você tem um problema que é o problema do conhecimento. Se tem algo a evoluir, a melhorar, é porque aquela sociedade não é perfeita. Senão se melhorava. Então é provável que a gente acabe ficando numa busca frustrada porque entendemos mal o que é isso de felicidade. Talvez não exista uma definição. Talvez não exista uma resposta. Ser feliz. Talvez o ser feliz seja sinônimo de viver, aprender e fazer o que eu puder. Porque não parece muito coerente você ter uma definição. De repente, o que nos motiva é não ter uma definição. É não saber o que vai acontecer amanhã. Então, como diz ali, continuando a obra, ser feliz não é uma questão de circunstância, ou seja, não é algo que acontece nesse momento. Estarmos sozinhos ou acompanhados. Não são as conquistas materiais para dizer, eu sou feliz porque eu tenho isso, mas é uma atitude comportamental em face do que nós viemos fazer, considerando a felicidade terrena. Então, é uma atitude. O estado de felicidade é uma atitude que você tem ou não tem diante do que lhe acontece. Ou seja, é como se diz assim, você tem um acontecimento tal que para mim é tranquilo, para outro não é tranquilo. O acontecimento é o mesmo. A forma que eu olho é que é diferente. Então, podemos dizer que a felicidade, se nós quisermos começar a pensar nisso, ou a ter a felicidade, e que não é você estar todos os dias lindo, maravilhoso, de bom humor, porque isso tem questões hormonais envolvidas, tem questões espirituais, das nossas conexões, tem um monte de fatores que às vezes faz com que você acorde lindamente bem e às vezes parece que a coisa ruim entrou no corpo e você levantou junto. Não tem dias que a gente está assim? Então, será que isso é felicidade ou infelicidade? Não. Isso é parte do processo de viver, de aceitar e de admitir as nossas fragilidades e que são com esses desafios que a gente vai caminhando. Então, como a gente se comporta diante disso? O que é que a gente faz com algo que nos fizeram? Porque eu não tenho controle sobre o que o outro faz comigo. Eu posso até evitar algumas coisas, algumas companhias, alguns lugares. Tem coisas que são evitáveis, mas tem coisas que não, porque a atitude humana é o imprevisível. Nós somos imprevisíveis. A gente acha que se conhece. Eu nunca faria isso. Em quais condições? Tem que ser dito. Em condições normais de temperatura e pressão, como gostamos de brincar. Quer dizer, se você está em condições confortáveis do viver, certamente você nunca faria isso. Mas e se você for surpreendido numa questão tal, em que pelo nosso não autoconhecimento, a gente faz coisas que diz, como foi que eu fiz isso? Nossa, fulano, tão pacífico, tão tranquilo, fez isso? A natureza humana. Nós temos que aceitar que abrigamos em nós o bem e o mal, vamos dizer assim. Tudo que é possível está dentro de nós. Agora vamos nos trabalhando para que a gente comece a ter uma prática cada vez mais equilibrada e mais respeitosa, mas ninguém se conhece suficiente a dizer assim, eu nunca faria tal coisa. Porque na hora do desespero, na hora daquela situação, a gente não sabe como vamos reagir. Então é muito fácil falar quando a gente está legal, mas o desafio mesmo da felicidade, por exemplo, é perceber assim, como é que está a vida? O que é que está acontecendo ao redor? Como é que eu lido com tudo isso? Então, o principal objetivo nosso, como diz lá no texto de Hamed, ser feliz, é progredir espiritualmente. Todo o nosso objetivo é o progresso espiritual. E o progresso material também é espiritual, ele não pode ser excluído, no sentido de espírito é uma coisa e o lado material é outra, totalmente contrária,
porque a sabedoria divina não poderia criar algo incompatível. Então, você pode ter, por exemplo, um progresso material e que o espiritual não seja percebido? Sim, pode acontecer e é o que acontece na maioria das vezes. Mas o progresso material também é um progresso espiritual. Por quê? Porque observe só, veja a medicina de antes e a medicina de hoje. Veja quantas facilidades a gente tem, como nós estamos agora, para levar uma mensagem de reflexão nesse domingo. E isso é um progresso espiritual, porque é possível utilizar um recurso físico, um recurso material para o espiritual. Se você vive muito tempo na Terra, que hoje a expectativa de vida é maior, é graças ao progresso material. E junto a isso, tendo mais tempo, mais qualidade de vida, você pode progredir espiritualmente mais, ou fazer mais bobagem, porque está mais tempo na Terra, mas beleza, é aprendizado também. Então vocês percebem que uma coisa não é separada da outra, né? Progredir espiritualmente, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes da nossa vida são resultados das nossas atitudes, e aqui é muito provável que o Espírito traga momento feliz ou infeliz, tanto confundindo alegria e tristeza, como também sobre como nós espiritualmente nos percebemos nas coisas. Porque assim, nós temos lucidez espiritual o tempo todo? Não. Vai ter momentos em que a gente diga assim, meu Deus, a felicidade é perceber que eu não me corrompi diante das propostas indecentes que o mundo oferece, que eu não me desesperei mesmo passando a necessidade material. Nós vamos ter esses momentos de lucidez e dizer assim, eu sou grato pela vida, independente de qualquer coisa. Quantas pessoas poderiam estar aqui na oportunidade da reencarnação? Nossa, o Brasil com tanto problema, com tanta corrupção. Pois é, mas vai lá fora. Guerra. Talvez a pior guerra seja a guerra íntima, a guerra interior que nós vivemos. Mas, assim, cada um com suas dificuldades. Então, a gente pensa assim, países de primeiro mundo, com a educação exemplar, com a saúde, com a sociedade. Tem países que, se você esquecer alguma coisa, a pessoa vem e te devolve. Tem outros que nem aqui ainda, né? Isso é graças a nós mesmos, não é o Brasil. Somos nós que estamos aqui, que às vezes tira a meia sem roubar o sapato, como se diz. Mas assim, e as outras coisas? Vai ver como é que esse povo vai morar, porque a gente tem uma ilusão de que lá é tudo lindo, maravilhoso. Não é. O ponto é, qual é o seu difícil? Qual é a dificuldade que nós escolhemos passar para experimentar a felicidade, digamos assim, do aprendizado, de sermos espíritos numa oportunidade única. Tudo bem que provavelmente a gente não leu a letra miúda que dizia, vocês talvez passem por uma pandemia. A gente veio, porque a gente tem a mania de assinar as coisas sem ler, e veja que eu estou dizendo possibilidade, porque não existe nada fixo, são possibilidades, a gente pode evitar situações ou pode construir situações, mas é o que a gente tem. Então, percebam que as nossas ações, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de caminhar é que vai contar. Então, tem muita coisa que a gente não sabe e a gente quer definir. Tem muita coisa que a gente confunde e a gente não precisa ter pressa de aprender. Penso que a graça de viver é não saber tudo. Primeiro, porque não é possível. Segundo, porque é o que nos motiva a estar aqui, é dizer assim, como é que eu posso fazer o melhor? Hoje eu fiz algo que não foi bom, que eu reconheço que não foi bom. Quero fazer diferente. Então a gente reencarna para aprender. Não reencarnamos para sofrer. A gente acha que a felicidade é desencarnar e ficar lá no céu tocando harpa. A maior chatice do mundo. Transgredir, viver, ousar é um grande passo para uma construção de uma felicidade. Porque até aqui, provavelmente vocês percebem que ser feliz pode ser sinônimo de viva, faça aquilo que você entende, assuma a responsabilidade, a consequência e continue aprendendo. Talvez de tanto a gente buscar isso, ou quantas coisas a gente busca, nós deixamos de fazer o mais importante, que é viver a experiência, viver a vida.
porque a gente busca a felicidade nas coisas, as felicidades não estão nas coisas, nem nas pessoas, sinônimo de como é o outro para mim. A felicidade não está nas coisas e nem nas pessoas do tipo, só sou feliz se eu tiver fulano, eu sou feliz por fulano assim. Não é. Mesmo que tudo isso colabore, mesmo que tudo isso faça parte, então não é contra, tem que estar junto. Mas vocês percebem que é a forma que você vê as coisas que faz a diferença. A gente pode estar com a melhor pessoa do mundo e não entender a oportunidade de estar com aquela pessoa. Ah, mas fulano tem defeito. Todo mundo tem. Mas é um defeito que você já conhece, que você já acostumou, que você não é obrigado a viver e a ficar, lógico. Mas será que a felicidade é isso mesmo? E quanta responsabilidade a gente tem pelo conhecimento e o quanto a gente pode perceber que era feliz e não sabia, naquele dizer nosso da infância, né? A gente está na infância espiritual e a gente pensa assim, eu quero crescer para fazer tudo. Mas a gente não entende que, de um lado, a ignorância, no sentido de você não saber as coisas, não é ignorância como falta de educação, ignorância quer dizer aquilo que eu não percebo. Às vezes traz um estado de contentamento, a gente pensa, eu vou ser feliz quando eu crescer. Aí vira jovem, aí começa a vir conflito, aí diz, poxa, não tenho, eu era feliz quando era criança, não tinha boleto para pagar, não tinha preocupação, mas a real felicidade não é você ser ignorante do que está ao redor, é você perceber e de repente você vencer. É você lidar com essas experiências no dia a dia e vencer ou não, porque quando eu digo vencer, não é a questão material, é você vencer situações que você poderia fazer e você não fez. Porque a gente está tão ligado à vida material, a percepção é tão física que desencarna e não percebe. Quem lida com o espiritual aí vai saber o que eu estou dizendo. Nas mediúnicas de casas espíritas, ou quem é médium mais ostensivo, digamos assim, que lida com o espiritual. A maioria se percebe vivo, mas vivo como? Na matéria. Ninguém fala assim, nossa, eu desencarnei todo mundo espiritual. Não. A pessoa diz assim, por que eu falo com fulano e o fulano não me responde? Não é uma lacuna? Como é que a pessoa automaticamente não percebe? Peraí, se fulano não me responde mais, sinal que eu desencarnei, que eu morri. Mas como eu estou vivo, eu estou me sentindo, então eu não morri, eu estou no mundo espiritual. Quem é que faz essa dedução? Quase ninguém. Por mais que a gente estude, por mais que a gente lide. Por quê? Porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. A internalização de ser feliz é um processo. Quantas encarnações a gente vai precisar vivenciar para entender que você pode ser feliz, rico, maravilhoso, com tudo de bom, ou sem nada disso. E que a gente pode ser feliz ou infeliz, com tudo ou sem nada. Então, a gente percebe que a felicidade, o ser feliz como uma atitude particular, é uma responsabilidade de cada um. Não é o outro que é responsável. Mesmo que a gente ainda ache que a felicidade sejam alguns momentos e coisas, porque é complicado a gente se desvencilhar. Estando num corpo, vivendo a vida dentro das questões materiais, seria viajar muito no abstrato e até mentir para nós mesmos, porque mesmo quando a gente fala das coisas não materiais, a gente pensa nas relações entre pessoas e a gente também tem as nossas dificuldades. Não vou pensar em nada material, mas eu seria feliz se eu tivesse uma família que entendesse a minha religião, ou que me escutasse, ou que a gente se desse bem. Então, a gente pensa nisso. Se eu tivesse uma casa... Porque o povo chega na casa espírita, né, e acha que é tudo lindo. Pelo contrário, eu sempre digo, olha, é tudo maravilhoso até você formar equipe e você trabalhar. Aí você vai ver as coisas acontecerem. Você vai ver que gente espírita não é nada do que você pensa. Mas não é porque nós somos melhores nem piores. É porque aqui é o espaço da gente se descobrir. Então, quando você está nos bastidores da vida, com as pessoas, você percebe um lado mal, mas você percebe um lado bom. Tem coisas que só quem realmente faz, está na equipe, numa equipe qualquer de trabalho, é que vai entender o quanto um ajuda o outro, o quanto um socorre o outro, ou o quanto vai existir as crises. Juntou gente, dá problema. Não quero ter problema, então vai viver só. Só que você vai ter problema também. Quem é que vai me ajudar?
Então, onde tem gente, tem problema, mas também tem solução. Então, essa dinâmica da vida é que, às vezes, a gente distorce e acha que a alegria e felicidade é estar tudo bom o tempo todo. Não tem como estar bom o tempo todo. Se nós mesmos temos nossas oscilações de humor, de vontades, de pensar, de espiritual, nós temos oscilações do físico ao espiritual. Estamos bem, estamos mal, estamos bem. Então, o mundo é isso, é altos e baixos. Perceba que a linha reta, ela não é muito interessante. Você está na estrada, você é um motorista. Linha reta pode lhe dar sono, você dorme e capota. O coração para estar batendo, como é que é? Uma linha reta? Não. Quando chega a linha reta lá no aparelho, morreu. É alto e baixo. Então, isso é a vida. Ou seja, esses momentos de dificuldades, de todos os problemas, é isso que faz a vida acontecer. Então, ser feliz pode a gente não ter, e é não interessante ter uma definição mesmo, mas é perceber assim, ó, eu vou vivendo, vou aprendendo, vou administrando as coisas, sabe, meus compromissos, vou entendendo que a gente tem muita promessa, a gente se ilude, reencarna, e aí não conseguimos cumprir tudo mesmo, a gente constrói idealizações e tem que destruir. Isso faz parte do ser feliz, que quer dizer admitir que a gente não sabe tudo, que nem sempre dá certo, quebrar essas ilusões, como diz lá no texto do Hamed, né? Construímos castelos e sonhamos e temos essas ilusões, isso faz parte. Então, como ele mesmo diz, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim, os sucessos ou fracassos são produtos das nossas ações. Então, vocês percebem que até mesmo os espíritos ainda entendem esse processo de felicidade conectado a sucessos ou insucessos, a coisas boas ou ruins, ao certo e ao errado. Porque o nosso destino é o melhor, é ser feliz, como ele diz. Nós somos criados a desfrutar a felicidade, mas isso é tão difícil que até mesmo as definições de ser feliz, como a gente tem aqui na obra, ainda é uma definição muito ligada a uma vida boa. Se existir algum outro significado para isso, a gente ainda não tem essa dimensão, porque ainda estamos limitados. Então, vamos perceber que, por exemplo, vamos perceber a vida, vamos nos conscientizar de que cada um tem uma maneira única de ser feliz, para que a gente possa sentir justamente esse gosto de viver. E aí o Espírito vai dizer, né? Basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, é possível que a gente esteja buscando uma resposta que não existe. Vamos dizer o seguinte, o que é ser feliz? É viver. Ah, ser feliz é ter uma vida boa? O que é vida boa? Cada um vai ter o seu processo de vida boa. Ah, e depois que eu tenho uma vida que eu acho que é boa, como é que eu fico? Em busca de algo mais, porque o espírito ele tem essa demanda, algo mais, algo mais, algo mais. Ou seja, a evolução, o conhecimento. E eu digo algo mais, não só material, porque o algo mais material não é errado, desde que você trabalhe honestamente por aquilo e que você não se deixe escravizar pelas coisas. Se você puder ser bilionário, vá ser bilionário, mas entenda quem é dono de quem. Se você aceitar a humildade e a pobreza, vá ser pobre. Mas assim, quem é dono de quem? Então, tudo é uma questão de como a gente vivencia. Ou seja, não há uma resposta. Há para cada um uma resposta diferente, se é que tem uma resposta. Então ele diz, para ser feliz basta entender que a felicidade dos outros também é nossa, porque todos somos filhos de Deus. Então, isso aqui é só uma forma de dizer que a gente também está conectado, socialmente falando, a um viver coletivo em que nos preocupamos com o bem-estar do outro e que todos crescemos juntos. Ao mesmo tempo em que a evolução é individual, a evolução também passa pelo viver com o outro, onde a gente se descobre. Mas ainda assim, as ideias de felicidade que a gente lê em praticamente tudo, ela está ligada a conquistas, a coisas pequenas, e não nesse viver ou nesse algo que provavelmente não vai ter resposta, né? Então, é isso que a obra traz para a gente e que, na verdade, deve fazer muito para a gente pensar do que a gente tem uma resposta sobre o que é ser feliz. E aí, Rogério, como é que estão as coisas aí? Como é que está o chat?
Passou voando, hein? O chat tá aqui bombando e passou voando essa sua explanação, Damião, que nós agradecemos muito, mas muito pelas colocações, pelo esclarecimento. Eu vou deixar os comentários para nossa irmã Nélbia e o nosso irmão João, face a minha internet, que está aqui bem lentinha, então vou deixar para os comentários para eles e vou colocando aqui as perguntas. Nelbinha? Tô aqui. Manda, Nelby. Pronto. Fica os comentários contigo e eu vou colocando aqui. Primeiramente agradecer, né? As pessoas Damião, que colocaram no chat. Damião, eu vou passar para você as pessoas que estão presentes no chat e que são conhecidos nossos, né? Começa aqui com... Estou até vendo aqui. Já está vendo? Ótimo, então. Tem Jane Mara, que é uma amiga nossa do Rio de Janeiro. Mildred, eu ainda não... Seja bem-vinda, mas eu não ainda conheço. Depois você bota aí, por favor, se defina. Ritinha é nossa companheira, né? Você conhece, Rita Bandeira. Isso. Deus lhe abençoe, minha filha. Um abraço. Beijo no coração. Eunívia é a nossa também companheira, está sempre conosco. Joeli... Eunívia de Santo Amaro. Joeli é de Salvador, mas está na Inglaterra. E tem Cátaly. Cátaly botou assim: bom dia, paz e luz para todos. Feliz, grata equipe da CRI, amiga Delbia Rogério, João Rogério. E mais embaixo ela bota, e Damião também. Elizabeth também faz o Rogério. Tá com interferência no seu, estão a voz de duas mulheres, duas senhoras. Isso o povo comentando aqui na sala. Deixa eu desligar aqui o microfone. Mas eu vou dizer aqui que eu sou ousada. Eu posso? Você me autoriza? Sou autorizada. Pronto. Sabe o que é, Damião? Amanhã eu tô pedindo a todos vocês para fazermos uma vibração amanhã, porque a nossa Sofia, que é a filha de Rogério, está vindo amanhã ao mundo. Então, eu vem com a missão também de ser feliz e ser melhorada. Que coisa boa. Aí está a mamãe dele e a esposa, estão nessa... porque ela vai internar, então está aí essa... Então, que todos vocês saibam que Sofia está chegando. Bora continuar. Sofia está chegando. Ritinha fala, irmão Rogério também, seja bem-vindo. Joeli, deseja feliz, né, 2000. Você quer ler, Damião? Quer ir lendo? Você é melhor nisso. Tá aqui, eu vou, pra gente não ficar... mesmo. Hein? Eu vou colocar aqui, Nelbinha, as perguntas, porque a gente já começa a interagir com o pessoal, agradecendo cada um de vocês. E outra coisa, deixa eu aproveitar logo esse gancho, Damião. Nossa vaquinha, esse telhado que vocês estão vendo aí atrás do Damião, ele precisa ser consertado. Então nós estamos aí com uma campanha da vaquinha virtual. Deixei até o link e a nossa chave Pix da vaquinha, mas quem puder, já conhece Nélbia, pode entrar em contato com Nélbia, que Nélbia também passa todas as informações, pode entrar em contato comigo para passar as informações, só esse parênteses para a gente abrir aqui, para que a gente possa consertar o nosso telhado. E deixa eu botar essa pergunta aqui da Jane, que eu achei muito interessante. O apego material dificulta essa tal felicidade. Vocês colocariam o apego às pessoas no mesmo patamar de dificuldade para ser feliz? Damião, essa é sua. Igual, assim, porque qualquer coisa que possa, mesmo que a gente não tenha assim, uma resposta do ser feliz, ou mesmo se a gente pegar e quiser trazer a ideia da felicidade para algumas questões da vida comum, isso só por si só, se a gente pensasse assim, na vida comum, nas coisas que dão certo, na caminhada, isso já seria um problema. Porque se a gente se apega mesmo a pessoas, a gente não consegue andar, né? A gente sempre fica olhando para trás ou fica parado naquilo ali. Então, mesmo isso já é um obstáculo comparável, talvez no mesmo patamar que seja, desse dificultador de ser feliz,
que seria o do tipo, depende de que ou de quem a felicidade. Mesmo que a gente não tenha, assim, uma resposta, porque eu penso que não haja, mas se a gente quiser pensar, pelo menos, no que é mais fácil, que quer dizer a vida comum, né? As conquistas, as facilidades, as coisas boas, mesmo isso, se apegar a coisas, a pessoas, a situações, já é um problema gigante, já pode trazer muito sofrimento. Imagine a ideia do ser feliz que transcende tudo isso. Então, sim, dá para colocar daí para pior, digamos assim, porque talvez o apego à pessoa seja mais complicado do que apego a coisas, né? Apego a coisa vai embora, já foi. E apego a pessoas, às vezes, gera até obsessão, que gera um problema grande também. Então, é comparavelmente complicado mesmo. Eu tenho uma pergunta, aproveitar, meu irmão Damião, pela sua exposição. Eu vou nessa mesma linha da pergunta da Jane. E o nosso apego às nossas personalidades também, ela empata ao nosso processo de ser feliz? Sim, porque assim, a personalidade é o momento da reencarnação. Vamos dizer assim, a gente está hoje com uma característica, uma personalidade, a cada reencarnação pode ser outra, geralmente sempre é outra, e esse apego significa você se definir como apenas essa encarnação, apenas esse personagem, sabe? Então isso vai empatar em que sentido? Porque você se limita, você acha que você é só isso que está agora, sendo que não. Nós somos tudo que já vivemos e tudo que viveremos. Então empata certamente, porque é você se fazer pequeno. Ah, eu sou isso, eu sou rico. Não, nós não somos isso nem aquilo. Isso e aquilo é uma pequena parte do todo que nós nem conhecemos. Então, também impacta. Qualquer coisa que limite nosso processo de seguir adiante é um impacto à felicidade, porque é o mesmo que deixar de viver. Parar de seguir é deixar de viver. E, portanto, a mesma forma de ser feliz. Eunívia comenta uma coisa aqui interessante. Internalizando que somos espíritos com vicissitudes, evitando a inveja, valorizando o que temos, vamos entender que apesar dos problemas estaremos em paz. Acredito que isto é felicidade. E você, Damião? Qual é o seu olhar sobre esse comentário da nossa irmã Eunívia? O que é que tu pensa um pouco sobre isso? Vamos lá. É um comentário bem interessante, sim, porque, por exemplo, a própria definição de paz também vai numa coisa que amplia muito. Então, do que ela está dizendo é, se você valoriza o que você tem, lógico que isso é bom, mas também valorizar o que você é, o ter e o ser, nós vamos sim entender que a felicidade não depende desses problemas, é como ela está dizendo, independente dos problemas, apesar dos problemas, essa paz interior, que muita gente também pode definir de diversas formas, é essa ideia de felicidade, porque se você está em paz interior, tem como você estar infeliz, né? Porque a paz interior, a gente pensa que é o quê? A ausência de problemas, que ninguém está incomodando, ou quando você continua você, mesmo que alguém lhe xingue, lhe diga um bocado, quando alguém lhe tira uma coisa, como é que você fica interiormente? Você continua no eixo, no equilíbrio, ou sai? Então, penso que seria meio que um sinônimo, né? O que ela está falando tem coerência, seria meio que um sinônimo, ser feliz ou ter paz interior, as duas coisas poderiam ser uma só. Gente, eu queria muito seguir com os textos, as questões aqui, mas nossa live está chegando ao fim, não é? E é o gostinho de quero mais com o nosso irmão Damião, tenho certeza que ele terá grandes oportunidades, mas a Nelbinha também está pedindo aí a palavra. Diga, Nelbinha. O livro é Renovando Atitudes, viu, Jane? Que ela está perguntando qual é o livro de Hamed. É Renovando Atitudes. Seu microfone, viu? Seu microfone, Nelbinha. É porque eu perguntei sobre Mildred e eu não sabia quem era. Então, ela está aqui dizendo que ela é de Cachoeira, do Centro Espírita Obreiros do Bem. Então, seja bem-vinda. E João queria Seja bem-vinda, minha irmã. É o CR2 fazendo parte aí, o nosso CR2. Cachoeira também faz parte do CR2 e toda essa região aqui nossa é o CR2 aí, aparecendo, né, com nossa irmã de Cachoeira, Santo Amaro, e todas as cidades que compõem o CR2.
aproveitar também para desejar um abraço a todos os nossos irmãos do Conselho Regional Espírita 2, que é o que nos congrega. João. Meu irmão Damião, a minha gratidão é elevadíssima por tão bela explanação. Eu gostaria de dizer para você somente o seguinte, em função do que foi dito, eu estou resumindo a felicidade como fosse uma unidade bastante significativa que Deus nos deu, só que essa unidade ela veio fatiada. Num sucesso amoroso, num empreendimento que se realize, na compra de um carro, na compra de uma casa. Então, a cada fatia que nós recebemos, nós temos aquela felicidade por um determinado período, até a energia dessa felicidade se esgotar. E assim nós continuamos a nossa maratona. E eu, que sou um maratonista já bastante antigo, estou também em busca de uma próxima fatia, se Deus me permitir. E devo dizer a você que você hoje foi o mensageiro de uma dessas fatias para todos nós, e nós lhe agradecemos. E eu digo o seguinte, estou aguardando que você seja o mensageiro de uma outra fatia que Deus vai nos conceder no próximo mês de julho, com os olhos do amor. Que todos interpretem amorosa e caritativamente essa minha afirmação. Se você puder, traduza para nós o que foi que eu acabei de falar. Se não souber, minha mulher fala. Pois é, fazer como vocês têm uma hora aí. Acho que uma forma boa de traduzir, ó, vocês estão vendo o negócio do telhado aí, né? Um fragmento de felicidade é esse telhado não cair na cabeça de ninguém, não desencarnar prematuramente. Então, quem puder contribuir, esse pedacinho de nada, mas que é muito, de uma felicidade de ver um espaço, né, bem cuidado, um espaço ali seguro, é muito bom também. Então, nisso que você traz, a gente vai juntando tudo para compor esse nosso processo de se felicitar. E aí sim, naturalmente, nos próximos meses eu estarei de volta, né? Já está agendado certinho, para que a gente se felicite com outro tema, né? Já está certinho, já que eu estaria aqui outra vez. Spoiler, spoiler, spoiler! Saber mais, nosso irmão já deu spoiler aí, hein? Se quiser saber mais, apareça depois. Não vou contar mais nada. Pronto, com certeza, meus irmãos. Meus irmãos, esse ano está recheado de renovação de atitudes. E para seguir o nosso encerramento da nossa live domingueira, gente, curtam, comentem, compartilhem, mande para o amigo, para a vizinha, para o titio, para a titia, para a sobrinha, para o sobrinho, para o filho. Bote aí no carrinho, no podcast para tocar para os bebês, para ouvir nosso irmão Damião já falando, porque eu já vou fazer isso, já vou botar as palestras para a Sofia ouvir, para se acostumar com a voz dos tios e das tias, porque quando já conhecer, já vai saber, olha, ali é tio Damião. Então, bota essa mensagem maravilhosa para circular, porque é o que nós precisamos fazer, divulgar. O que tão fácil é para a doutrina, se não divulgá-la. É o melhor que podemos fazer para o espiritismo, como diz, salvo engano, se eu tiver errado, nosso irmão Agenor vai me corrigir, nosso irmão Damião vai me corrigir. Quem disse isso foi Leon Denis, salvo engano. A maior caridade que podemos fazer para o espiritismo é divulgá-la. Não sei se foi o Leon Denis ou se foi o próprio Kardec. Ou foi um desses grandes aí. Então, vamos divulgar. Também estou desconfiado que tenha sido ele mesmo. Vamos divulgar. O importante é divulgar. Damião, isso. A prece é sua, meu irmão, e que possamos conduzir com a sua voz para a espiritualidade, a nossa grande espiritualidade. Então vamos lá. Agradecendo já desse momento a oportunidade, a presença de todos os encarnados e desencarnados desse momento e os que chegarão depois, para colher essa contribuição que o mundo espiritual nos oferece. Que esses amigos possam entrar por convite de cada um,
no coração, na mente, no lar, na família, abraçando e conscientizando sobre todas as nossas realizações, que possamos refletir neste domingo, em todos os dias, essa felicidade como movimento da vida, onde esses amigos espirituais que estão ao nosso lado participam, se alegram, se compadecem, e nesse momento chega em cada um, abraça, pega na mão e dá a certeza de um direcionamento no bem e na paz, porque todos estão no seu melhor momento. É assim que esses amigos acolhem aqueles irmãos necessitados que já estão no plano espiritual, que de repente se encontrem por qualquer razão ao nosso lado, seja pedindo ajuda, ou mesmo querendo negativamente interferir, o que não deixa também de ser alguém merecedor e necessitado da compaixão e do socorro. Assim todos são acolhidos, direcionados para as casas espíritas ou as cidades espirituais próximo de você. Mentalize uma grande luz que já se faz presente, que você pode chamar de Jesus ou da espiritualidade amiga. Que cada um tenha um excelente domingo, um excelente início de semana e que Jesus nos dê outras tantas oportunidades de falar e de pensar e de sentir. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos e